Bom, voltamos, pessoal. Deu um probleminha aqui no nosso sinal na internet. O sinal, mas já retomamos, beleza? Prosseguimento, então, no nosso estudo, né, sobre a doutrina da salvação. A gente vai falar hoje sobre eleição, a escolha de Deus na salvação. E hoje a gente conclui essa parte. A minha irmã... Estou aqui. Estou aqui, a gente também está aqui. Graças a Deus, tomara que o sinal não caia novamente. Tá bom? Um abraço aí também pessoal que vai entrar depois, que vai assistir o vídeo depois e que está compartilhando. A gente sabe que tem algumas pessoas que têm compartilhado essas lives, esses estudos. E muito em breve a gente vai estar com um canal lá no YouTube, tá bom, gente? Os vídeos, para quem perdeu os anteriores, está na nossa linha de tempo no Facebook. E depois a gente vai estar jogando todos eles, tanto essa série de estudos sobre a doutrina de salvação, como a anterior, que falamos sobre o reino de Deus, ok? No nosso canal no YouTube, canal Eclesia, tá? É o nome do canal. A gente está fazendo só alguns ajustes finais para... Então vamos lá, gente. A escolha de Deus na salvação. A gente está falando sobre eleição e essa é a última parte dessa sessão da doutrina de salvação, que é a eleição, tá bom? Semana passada nós concluímos algumas partes, né, no estudo. Falamos sobre que a eleição ela vem pela graça de Deus. Falamos sobre a base da eleição, que é o amor de Deus, tá? Pontuamos também sobre o tempo da eleição, que é Deus que decide esse tempo. E tanto o tempo que a gente vive, né, o Cronos, quanto na eternidade, sempre foi determinado por Deus quem ele iria escolher. Enfim, todas as decisões pertencem a Deus, tá? E nesse estudo dessa noite a gente vai estar falando sobre os reprovados, que são os não eleitos ou os não elegidos, tá? E é muito natural, quando a gente está fazendo um estudo desse tópico de eleição dentro da doutrina de salvação, é muito natural a gente pensar nas pessoas que não foram eleitas, né? Se tem os eleitos, de forma natural a gente logo pensa, tá? Se tem os eleitos, também tem os não eleitos ou os não elegidos, ok? E alguns casos bíblicos para a gente considerar falando sobre os não eleitos, ok? Alguns casos bíblicos que a gente pode citar, por exemplo, por Deus fazer o ímpio para o dia mau, conforme está lá em Provérbios 16:4, né? Que diz: o Senhor fez tudo para certos fins, e o fim dos maus é a desgraça, ok? Um outro exemplo também, naquele caso de Jacó e Esaú, em que Deus declara, né, de forma bem expressa: amei Jacó e odiei Esaú, para que o propósito ficasse firme. Também por Deus poder, na sua soberania, de forma ativa, fazer um vaso para honra e outro vaso para desonra, conforme está lá em Romanos 9:21, ok? Um abraço aí também para os nossos amigos, o Sorin, ok? Lá da Romênia, mas que está aqui em Portugal, meu grande amigo Sorin. Um abraço para você, para toda a família. Um abraço para o Carlinhos. Um beijo aí para nossa irmã Baiana, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Obrigado aí pela participação. Minha irmã Baiana também entristecida, né? Que ela perdeu o genro. Sim, que Deus esteja confortando o coração aí de toda a família, tá? É o que a gente deseja aqui, tá bom? Um abraço para minha irmã Karina, um abraço para minha mãe. Abração, Karina. Dona Onélia, que está chegando agora. Dá um beijo aí pro meu pai. Abração, Onélia, Deus abençoe. Saudades aí de todos vocês, tá bom?
Então, por Deus escolher vasos para honra, para desonra, conforme Romanos 9:21, por Deus endurecer os que não foram elegidos, está em Romanos capítulo 11, 7 e 8, que diz, e isso quer dizer que não foi o povo de Israel que encontrou o que estava procurando. Quem encontrou foi apenas um pequeno grupo que Deus escolheu. Os outros não quiseram ouvir o chamado de Deus, como dizem as Escrituras Sagradas. Deus endureceu o coração e a mente deles, deu-lhes olhos que não podem ver e ouvidos que não podem ouvir até o dia de hoje. Por Deus destinar alguns para a ira, conforme 1 Tessalonicenses 5, 9, que diz, Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, é porque Ele já escolheu e já destinou alguns para sofrerem este castigo, ok? Um outro exemplo, e para tropeçar na sua palavra, 1 Pedro 2,8, por Deus ocultar informação de alguns, em Mateus 11, 25 e 26, e por fazer alguns para serem presos e mortos, para morrerem na sua corrupção, conforme 2 Pedro 2,12. E por existir alguns que antes eram escritos para o juízo, conforme está registrado no versículo 4 do livro de Judas, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, Apocalipse 13:8 e 17:8. Então, com todos esses exemplos claros aí, expressos pela Bíblia, fica bem claro, fica bem plausível, né, que há uma determinação eterna da parte de Deus para que alguns nunca conheçam a sua graça salvadora. Um abraço aí também para o Guto, para o Augusto, um abraço aí, Guto, por toda a tua família também, Deus abençoe, tá? Guto, Deus esteja toda a abençoando família. vocês, tá bom? Um outro exemplo que a gente pode citar é de Faraó, tá? Esse é bem explícito mesmo, sobre escolha, sobre eleição de Deus e sobre a soberana vontade de Deus também. Ele é um exemplo, Faraó, dessa determinação prévia de Deus para que uma pessoa ela seja um objeto da sua ira. E antes de Faraó ser nascido, já eram determinadas as suas ações para com Israel, ok? Em tempo foi declarado para Faraó que ele era mantido ou foi mantido para mostrar o poder de Deus nele, e por ele o nome de Deus seria anunciado em toda a terra, ok? E sabendo disso, Faraó ele continua no seu caminho ímpio, e no julgamento pela sua impiedade, Faraó ele declarou-se pecador e Deus justo. E na conclusão ali da libertação do povo de Israel, né, com Moisés testemunhando toda essa operação de Deus, tanto no endurecer no coração de Faraó, quanto no seu julgamento. Ele afirmou a santidade de Deus e que ele é admirável em louvores. E este cântico de Moisés, ele será repetido, querido, no céu pelos que têm sabedoria, quando a ira de Deus for consumada. Amém. Isso está registrado lá em Apocalipse 15, versículo 1 ao 4, ok? Um abraço aí também para o meu primo, Márcio Lima, está assistindo essa live. Obrigado aí, um grande abraço, primo. Deus abençoe, Márcio. Deus abençoe tua família, teu ministério, em nome de Jesus, tá bom? E pelo exemplo de Faraó também a gente pode entender que a soberania de Deus, ela trata também das obras contrárias da justiça divina. A gente entende que o homem é responsável a honrar Deus em tudo, em todas as coisas. O homem é ímpio e julgado justamente por Deus.
E a gente pode concluir que depois de estudar o exemplo de Faraó, que a gente acabou de citar, que Deus ele não causou o pecado de Faraó. O pecado, a rebelião e a inimizade contra Deus, ela veio do coração do Faraó, ok? Assim como todo pecado vem do coração do homem, de todo homem, amém? E não podemos entender tudo, né, sobre a graça e a reprovação, mas na realização de diferenças feitas entre os homens, todas delas sendo segundo a vontade de Deus. A gente pode concluir como Jesus declarou, lá em Mateus 11:26. Sim, o Pai, porque assim lhe aprouve, assim ele quis, assim ele fez valer a sua vontade soberana, ok? Um outro aspecto também sobre este estudo de eleição, dessa escolha de Deus, a gente nunca vai entender todos os pensamentos de Deus, ok? Nunca vai entender. Mas podemos entender nos assuntos da eleição e da reprovação que Deus é soberano sobre tudo. E ele pode agir com o que é dele, como ele quiser. Amém. E quando a gente fala agir com o que é dele, a gente se refere a exatamente tudo. Não só nós, que somos criaturas, ok? Mas em tudo, em todas as situações, porque tudo é por ele, dele e para ele, ok? Conforme está registrado lá em Romanos 11:36, pois todas as coisas foram criadas por ele e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Ok? Então tudo existe por meio dele e para ele. Então ele decide, ele realiza aquilo que ele quer, ele escolhe aquilo que ele quer, quem ele quer, ele usa quem ele quer, no tempo que ele quer, da maneira que ele quer. Então tudo pertence a ele. Então, a escolha também, a primazia da escolha é dele, não é nossa, ok? E conforme Hebreus 10:31, é uma coisa horrível, uma coisa terrível, cair nas mãos desse Deus vivo, ok? Cristo, ele foi dado para a salvação de todo aquele que se arrependa e ordena aos que estão cansados e oprimidos pelos seus pecados virem até ele. E essa verdade repetida pela palavra de Deus é o que? Os em Cristo têm vida eterna com Deus. Então, querido, nessa noite eu te dou mais um conselho, ou faço aqui uma pontuação para a tua reflexão, ok? Conheça a misericórdia de Deus por Jesus Cristo. Senão, você vai conhecer a sua justiça na ira eterna. Ok? Por isso, Hebreus 11. Terrível coisa, ou coisa horrenda, é cair nas mãos do Deus vivo. Então, o conselho que eu te dou nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, não sei quando você vai assistir essa live, ok? Esse estudo conheça a misericórdia de Deus em tempo oportuno, ok? Porque ainda há tempo de você conhecer e experimentar dessa misericórdia, para que você não experimente na ira eterna de Deus a sua justiça. Amém? A gente vai falar agora um pouquinho sobre a imutabilidade, né, desse Deus, que deve ser considerada também quando a gente prega, quando a gente ministra, quando a gente trata deste assunto de eleição. O propósito de Deus, ele trata de tudo, ok? Tanto do aspecto agradável, quanto do aspecto desagradável. E a condenação de pecadores não arrependidos é segundo este propósito de Deus, que é eterno, ok? E se o propósito
ele é eterno para a salvação, o propósito também é eterno para a condenação, ok? Porque Deus ele não muda os seus propósitos em reação às decisões do homem, ok? Deus ele não muda a imutabilidade do seu conselho e os seus propósitos são eternos, ok? Efésios 3, 10, 11, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, tanto no homem que finda no céu, quanto no homem que finda no inferno, o propósito eterno de Deus, ele é cumprido, ok? Ele é cumprido, porque ora ele já foi determinado, ora ele já foi sentenciado, e se é justo para Deus fazer algo em tempo, também é justo para ele fazer o mesmo na eternidade. Quando a gente fala em tempo, a gente está se referindo a este tempo que nós estamos vivendo, tá bom? O Cronos. Falamos isso na semana passada, em alguns estudos anteriores, tá? Existem dois tempos, o Cronos, que é esse sistema que a gente vive, marcado por horas, dias, semanas, meses, anos, séculos, milênios e por aí vai, tá bom? E a gente está preso a esse sistema de tempo, tá bom? Mas tem o tempo de Deus, que é o Kairos, ok? Onde não existe medição, nem de dias, nem de horas, nem de meses. É eternidade, é uma coisa só, é algo que, vamos dizer assim, se a gente fosse olhar numa visão, a gente tem uma visão de etapas ou ciclos, e Deus ele vê a coisa toda de uma forma só, não tem presente, nem passado, nem futuro. O que existe é a eternidade, tá bom? Rafael está fazendo uma pergunta aqui: você acredita que Deus possa mudar o seu propósito sobre a vida de uma pessoa de acordo com uma mudança, uma conversão verdadeira vinda do seu coração? Na verdade, Rafael, não é questão que ele possa mudar. Como ele é Deus de eternidade a eternidade, ele conhece presente, passado, futuro, né, sobre a nossa vida. Na verdade, são coisas que ele determina, assim como a nossa conversão, ok? Muitas pessoas acham assim: eu procurei Deus e coisa e tal, e bababá. Na verdade, não é a gente que procurou Deus, foi Deus que nos alcançou com a sua graça, com o seu amor, porque isso já estava determinado, ok? Agora, é claro que uma conversão, uma mudança verdadeira, ela pode alterar algo na tua vida, ok? Mas nunca alterar o que Deus já havia determinado e planejado para você, tá certo? E muitas pessoas confundem isso, tá? Muitas pessoas confundem isso, porque Deus ele não olha a aparência. Muitas das vezes a gente olha para uma determinada pessoa e fala: poxa, fulano mudou, fulano está tomando determinadas atitudes, mas a gente não sabe se aquilo ali ela está fazendo de coração ou se é uma fase passageira na vida dela. Mas Deus ele sabe, Deus ele conhece o nosso coração. A gente vê o exterior, Deus vê o nosso interior, ok? Espero que tenha sido respondida a tua pergunta, e mais à frente a gente vai falar também um pouquinho sobre essa situação aí também, beleza? Então, é justo para ele fazer a mesma coisa na eternidade, tá certo? E, queridos, eu não posso, a Darlene não pode, nós não podemos determinar qual é o propósito de Deus para você. Mas eu posso dizer que a ação divina... Ele tem um propósito. Ele tem um propósito. E que essa ação divina ela é manifestada através de quê? Da sua rejeição ou da sua confiança em Cristo, tá bom? Então, outro conselho, outra reflexão para você fazer nessa noite: se arrependa dos seus pecados, creia pela fé em Cristo Jesus, e você vai conhecer a misericórdia de Deus. Porque de outra maneira,
você vai conhecer a sua condenação, tá? Desculpe a franqueza, Mas tem que ser assim. mas tem que ser assim. E a gente sempre tem tratado desses estudos, e principalmente esse, sobre a doutrina da salvação, de forma clara e direta, sabe? Não tem como a gente ficar passando pano aqui, não tem como a gente ficar postergando algumas coisas ou omitindo algumas coisas, tá? A gente seguia pela palavra de Deus, e lá na palavra de Deus está escrito que nós conheceremos a verdade, e essa verdade vai trazer libertação para a nossa vida. Amém. Eu espero que seja assim, tá bom? Um abraço também para Bianca Tomoni, a filha do nosso amigo Sorim. Deus te abençoe. Deus te abençoe, abençoe teu esposo, em nome de Jesus. Amém? Uma outra pergunta que as pessoas fazem é o seguinte: então Deus é o autor do pecado? Vamos ver isso dentro da palavra de Deus e de acordo também com esse tópico de eleição. Por Deus fazer o ímpio, né, para o dia mau e fazer tudo segundo a sua vontade, não o torna o autor da impiedade do homem ou o responsável pela sua condenação pecaminosa, e também o responsável pelo homem pecador sofrer no inferno? Muitas pessoas talvez já fizeram essas perguntas, e mais ainda quando se trata de eleição. Já vem essas pontuações, né? Já vem essas dúvidas, já vem essa pulga atrás da orelha. E eu também tinha essas dúvidas. Na verdade, eu não tinha uma pulga atrás da orelha, eu tinha uma legião atrás da minha orelha. Uma legião de pulgas. Queridos, vamos pontuar todas essas questões dentro da palavra de Deus. Em primeira instância, para a gente basear bem. Entender, né? Essa resposta, tá bom? O homem, ele peca no jardim do Éden, ok? Ele pecou no jardim do Éden. E peca ainda hoje por querer, por vontade própria. Por vontade própria. Sem contar o que a Bíblia fala a respeito de todo ser humano, que todos são pecadores e necessitam da misericórdia, da graça de Deus na sua vida, ok? Então esse homem, ele peca ainda hoje, e a condenação, ela sempre vem pelo quê? Pela desobediência. Desde o jardim do Éden. Ela vem pela desobediência, ok? O homem é o único responsável, vamos colocar isso de forma assim, na área de direito, ok? O homem, ele é o único responsável judicialmente pelo resultado da sua ação pecaminosa, ok? E sem dúvida, o decreto eterno de Deus, ele inclui a queda do homem no pecado. Mas não foi o decreto eterno que provocou a queda do homem. O que provocou a queda do homem foi o quê? O pecado, ok? Pelo homem vir a pecar, é que veio a queda. E vamos considerar o fato dos homens ímpios que crucificaram Cristo, fazendo tudo que Deus anteriormente já havia determinado. E consideremos que as suas ações, elas foram o quê? Classificadas contra o Senhor e contra o seu ungido, evidenciando assim o quê? A culpabilidade dos homens que cometeram essas ações, conforme Atos 2:23. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês. E vocês mesmos o mataram
por mãos de homens maus que o crucificaram. Ou seja, a culpa nunca é pela determinação divina, mas sempre pela ação pecaminosa do homem. Ok? Outra base bíblica, Eclesiastes 12:14 e Apocalipse 20:13. Então, procurar entender além do que Deus revela é abusar da curiosidade. E é importante considerar o que? A verdade que Deus não julga o homem conforme a sua capacidade, mas segundo a sua responsabilidade. O homem, ele não tem capacidade de não pecar. Mas sem a menor dúvida, ele tem a responsabilidade de não pecar. Amém? Um abraço aí também para nossa amiga Patrícia de Barros. A live caiu, a Patrícia estava na live e está retornando agora. Amém. A Flávia está questionando o seguinte: Deus é autossuficiente, soberano em todas as coisas, portanto não é que temos, nós é que temos que correr atrás do seu amor e não ele atrás de nós. Não somos nada. Não somos nada e nem mesmo merecedores, porque ele viria a nosso encontro. Ele veio ao nosso encontro, Flávia. A Flávia, a esposa do Rafael, está fazendo essa pergunta. E deixa eu pontuar outra coisa também. A gente não costuma responder perguntas na live por causa do tempo, tá? Mas eu estou abrindo aqui uma exceção, porque esse assunto ele mexe também com o nosso raciocínio e a gente vai assim para vários campos e naturalmente surgem as perguntas, tá bom? Por que ele viria ao nosso encontro? Simplesmente porque, por causa da eleição, Flávia. Eu vou te explicar dessa forma. Por causa da eleição, por causa da sua soberana vontade, por causa do amor também. Por causa do amor e da misericórdia. Ele nos amou primeiro, ok? E na verdade ele não lança este amor, ele não nos atrai se ele não tivesse feito uma escolha prévia sobre a nossa vida. Tanto que, qual foi a maior manifestação do amor de Deus pela humanidade? A vinda do seu filho Jesus, a entrega desse filho ali na cruz para morrer por todos. Mas eu pergunto para você, todos aceitaram esse sacrifício? Todos ainda, nos dias de hoje, aceitam esse sacrifício, reconhecem e acreditam nesse sacrifício? Ok? Tanto que ele escolheu um povo, ok? Ele escolheu um povo, e todos sabem que povo foi esse, foi Israel. Ele escolheu Israel. Eles não tinham nada que atraísse essa escolha de Deus, eles não tinham nada para merecerem essa escolha, mas Deus escolheu eles. No entanto, este mesmo povo que Deus escolheu, rejeitou o seu filho, ok? Ele rejeita esse filho. Ele rejeita esse sacrifício. Então o que Deus faz? Tá bom, já que vocês não querem, agora eu vou abrir para outros que querem. E graças a Deus ele abriu. E esse amor, nós fomos atraídos por esse amor, ok? Ele nos atrai para ele, nós os gentios, ok? E graças a Deus por isso, querido. Graças a Deus por isso, ok? Então, a gente não merece nada, Flávia. Não tem nada no homem que possa, não tem nada que o homem possa fazer para atrair Deus, para que possa chamar a atenção de Deus. Não tem nada, não existe nada. É simplesmente a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus e as coisas que ele já determinou e as pessoas que simplesmente ele escolheu, que ele elegeu. Amém. Ok?
Prova disso também, para fechar essa resposta que eu estou te dando, é que muitos já estiveram, já experimentaram algumas coisas, mas não permaneceram. E muitos que hoje estão com o coração endurecido, não adianta você pregar, não adianta você orar, enfim. Por quê? Porque simplesmente rejeitaram. Porque simplesmente resolveram seguir com as suas próprias vidas. Ok? E tomar as suas próprias decisões. Tá bom? Um grande abraço aí também para o meu amigo, o André Azevedo, Bispo André. Deus te abençoe, queridão. Abração. Dá um abraço aí na Neia, em todo o ministério, na família. Um abraço também para o pastor Cristiano Cavalcante. Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Amém. Espero poder ter respondido a pergunta, tá bom? Bom, se tiver outra pergunta, por favor, gente, a gente tem tempo aqui correndo, tá bom? E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, faz o seguinte, coloca lá no Messenger, tá bom? E a gente vai respondendo de acordo com o tempo hábil e ali também quando a gente tiver a oportunidade, tá bom? Mas não vamos deixar ninguém sem resposta ou alguma dúvida. Aqui dentro da live fica complicado, tá? Porque a gente tá numa sequência aqui. Não é que a tua pergunta não seja importante, pelo amor de Deus, não é isso que a gente está falando, mas que às vezes desencadeia o raciocínio aqui e a gente tem que retomar, tá? Mas muito válidas essas perguntas aí dentro do tema. Mas se tiver mais alguma dúvida, coloca lá no Messenger e a gente responde offline para você, tá bom? Bom, vamos lá. Então o homem ele não tem a capacidade de não pecar, ele não possui essa capacidade, mas ele tem, sem a menor sombra de dúvida, a responsabilidade de não pecar, ok? E uma vez que o homem pecou, Deus é justo em condená-lo eternamente, segundo a sua justiça, apesar de qualquer determinação prévia, porque Deus é justo para com todos, e ele também é misericordioso para com todos que estão em Cristo Jesus. E Deus é grande, em perdoar os que confiam em Cristo. Isaías 55:7, deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Amém. Ok? Então, se Deus já escolheu, se Deus já determinou algumas coisas, se Deus é soberano na sua vontade, ele faz o que ele quer, tá? Qual é o papel do homem? Se arrepender dos seus pecados, assumir a sua responsabilidade de não pecar, de andar com Cristo Jesus, de estar em Cristo Jesus para experimentar a misericórdia e a compaixão dele. Amém? Amém. Darlene vai falar agora um pouquinho sobre o proveito de estudar e de pregar a eleição. Amém? Amém. Vamos ver então, irmãos, qual é o proveito, de estudar e pregar sobre a eleição. O estudo da eleição dá a devida glória a quem? A Deus. No homem natural, sem a graça divina, não habita bem algum e ele não pode fazer nenhuma coisa boa que agrade a Deus. E a inclinação da carne é apenas o quê? A morte. O desejo do homem natural não busca a Deus e sua mente não entende as coisas espirituais. Tudo que Deus requer para a salvação, ou seja, o arrependimento e a fé, não vem do homem. Lá no livro de Atos 16, versículo 14, diz assim: uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira,
e ela adorava a Deus. E o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Amém? Amém? Então note, querido, que aí no versículo fala que o próprio Senhor abriu a mente de Lídia para que ela compreendesse o que Paulo estava pregando. Ok? Alguns anos atrás, eu tinha muitas dúvidas a respeito desse tema. Em algumas pregações eu batia forte em quem pregava sobre isso. Ou seja, queimei minha língua, porque hoje a gente está pregando sobre isso, hoje a gente está estudando, nós estamos ensinando sobre essas coisas, ok? Então, novamente aqui, batendo nessa tecla, não é aquilo que muitas das vezes você não entende, ou muitas das vezes você não concorda. A gente não está tratando desses aspectos, de não concordar ou de não entender. A gente está tratando de quê? Do que está escrito na palavra de Deus. E eu acho que todas as referências que a gente tem passado aqui nesses estudos, elas são bem claras em relação à eleição, em relação à escolha, em relação à vontade soberana de Deus, ok? Porque muitas pessoas acham que, eu acho que não é bem por aí, sabe? Eu acho que eu, com as minhas boas ações, ou com algumas obras que eu tenho feito, eu tenho conseguido chamar a atenção de Deus. Não, querido, não é. Não é. Até porque a Bíblia diz, a salvação não vem pelas obras. Mas em outro versículo fala que a fé sem obras é morta. Só que quando Paulo está falando isso, queridos, é justamente o quê? Obras. A gente precisa de obras, a gente precisa de ações na nossa vida. Por quê? O homem, ele não vê o interior. O homem, ele vê o exterior. O homem vê o lado de fora. Então as obras são o quê? Para os homens verem. As nossas ações, o nosso testemunho para os homens, para o mundo enxergar. Isso é em nós. Essas ações que nós fazemos, ok? Mas é pela fé. Não é porque a gente merece, não é porque a gente está fazendo obra de caridade, nada contra quem faz isso. Mas a salvação, querido, já é um outro aspecto, vamos dizer, já é um outro degrau, já é um outro patamar. Não é pelas obras. E não é porque a gente merece, porque a gente não merece nada. Sabe o que a gente merecia? A condenação eterna. Se não fosse o amor de Deus por cada um de nós, nós estaríamos condenados. Mas foi por causa deste amor, por causa dessa misericórdia, dessa compaixão que Deus teve sobre a humanidade, que envia o seu único Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. E foi esse amor que nos alcançou. Foi esse amor que nos salvou. Foi esse amor que nos garante a nossa salvação. Amém? A gente merecia a ira de Deus. A gente merecia tudo de ruim. Mesmo porque nós conhecemos a verdade, né? E às vezes insistimos. Insistimos no erro, insistimos em fazer a nossa própria vontade, insistimos, sabe, nos nossos pensamentos, naquilo que a gente acha que é certo, naquilo que nos convém muitas das vezes. Amém? E preterimos a vontade de Deus sobre a nossa vida. Amém? Um abraço para a nossa amiga Ana Rodrigues, aqui de Portugal. Abração, grande abraço, Deus Ana. abençoe. Um abraço para o André, lá de Angra, Conceição de Jacareí. Bom, é tudo perto ali, né? Deus abençoe. Grande abraço, André. Obrigado aí pela participação também. Então, a eleição incondicional, pessoal, particular e preferencial atribui
a Deus, e somente Ele, toda e qualquer obra boa que o homem venha fazer para agradá-lo. Então, querido, nem as obras boas que você faz vêm de ti, vêm de você. Elas vêm de Deus. Porque é tudo para Ele. Tudo vem dele. Amém? Tudo vem dele. Inclusive o que você acha, né, que merecia um troféu ou uma medalha, né? Não, isso não vem de você. Isso vem de Deus. É graça de Deus sobre a tua vida. Amém? Amém. Então, tanto a santificação do Espírito quanto a fé na verdade é atribuída a Deus. E por isso somos incentivados pela palavra a dar graça por eleger os seus para a salvação. E a gente deve observar nesse ponto que na salvação o homem tem uma responsabilidade de escolher. Ok? Escolher o quê? O arrependimento e a fé. Mas o nosso estudo não é a responsabilidade do homem, mas o quê? A eleição divina. E na salvação o homem tem uma responsabilidade que exercita em resposta à operação divina. Mas na eleição só Deus, apenas Deus opera. O homem não tem participação nenhuma, ok? Apenas Deus opera. Amém? Grande abraço aí também pro Sandrão, grande Sandro. Deus abençoe, Sandro. Deus abençoe. Beijo aí na Adriana. Ah, é o Sandro Gomes. É Sandro Deixa Gomes. Eu ler aqui. Eu pensei que tu falou Sandrão. Deixa eu ler aqui. Sandro Gomes. Beijão, Abraço, Sandro. Abraço aí na Adriana, na Ellen, no Alex, na Julie. Toda a família. Toda a família aí. Amém? Toda a família Gomes. Amém? Então o estudo da eleição é conveniente por ser uma verdade revelada na palavra de Deus. E toda a escritura, conforme diz a própria palavra, ela é inspirada e, portanto, é proveitosa. E quando a gente fala de proveito, né, e de inspiração, os ministros de Deus que querem ter uma boa consciência, eles têm essa responsabilidade de anunciar todo o conselho de Deus, ok? E se a eleição existe na Bíblia, e a gente está provando isso aqui para vocês, a eleição é coisa de neopentecostal, a eleição é desse determinado grupo, Não, querido, ela existe na Bíblia. E se ela existe, é porque ela é o quê? Proveitosa, ok? E sendo parte do cânon, ela deve ser anunciada, ok? E há assuntos que não são revelados a nós, e estes assuntos não são para nós anunciarmos ou estudarmos. Eu falo o seguinte: assuntos que não são revelados, assuntos que muitas das vezes são mistérios, né, de Deus, a gente coloca lá na conta de Deuteronômio 29:29. As coisas ocultas ou que não são reveladas pertencem a Deus. Então não cabe a gente entrar neste campo, ok? Então não são para serem anunciados e nem para a gente estudar, mas os que são revelados, como é o caso desse assunto que a gente está tratando da eleição, está revelado na palavra de Deus, são para serem estudados, são para serem o quê? Debatidos, são para serem ministrados, pregados e ensinados, tanto para nós como para os nossos filhos. Amém? Para as futura geração ou futuras gerações, se houverem. Amém? Eu costumo sempre falar o seguinte: Jesus está voltando, mas quantas pessoas faleceram, morreram, e principalmente nesse tempo que a gente está vivendo agora de Covid?
Jesus já voltou para essas pessoas. Se a gente analisar friamente, Jesus já voltou para essas pessoas. Amém? Então, quando a gente fala, Jesus está voltando, Jesus volta praticamente todos os dias para algumas pessoas. Amém? É claro que a gente espera a volta, né, do Senhor Jesus, aquela volta que ele vai arrebatar a sua igreja, né? Mas isso aí são cenas dos próximos capítulos, amém? Dessa nossa jornada aqui na Terra, tá? Mas para algumas pessoas Jesus já voltou, amém? E o estudo da eleição, ela vai priorizar o quê? A fé sobre o raciocínio do homem, amém? É verdade que a eleição ela não é entendida facilmente, e eu já falei aqui durante um bom tempo, eu também não entendia isso aqui, eu dava um nó na minha cabeça, mas conforme diz a palavra, conforme aconteceu com Lídia, né, Deus ele iluminou os nossos pensamentos, Deus ele descortinou algumas coisas na nossa vida, e hoje nós estamos estudando, nós estamos pregando e ensinando. Tomara que a gente esteja ensinando, tomara que a gente não esteja confundindo você, tá? E por isso a gente tem usado aqui a NTLH, que é uma versão da Bíblia assim fácil da gente pegar, da gente ler, da gente entender alguns termos bem atuais para que a gente possa compreender verdadeiramente, tá bom? A Bianca está pedindo oração pela Silvana. A gente vai orar no final da live, Bianca, tá? No finalzinho da live a gente vai estar orando não só pela Silvana, mas por todos aí. A situação está muito complicada aí no Brasil. Aqui em Portugal está também. Estava, vamos dizer assim, que um pouco controlada, mas agora a situação aqui também está complicadíssima, tá? E vamos estar fazendo aí um clamor no final, não só pela Silvana, mas por todos aqueles, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, conhecidos, enfim. E o país entrou pela em nação, quarentena novamente, né? Portugal entrou em quarentena novamente aqui. Só a graça e a misericórdia de Deus nas nossas vidas, tá bom? Então o estudo dele vai priorizar, ela vai priorizar a fé, tá? Sobre o raciocínio do homem. E esse assunto é um pouco complicado da gente entender, mas se não estudássemos os assuntos da eleição, por serem difíceis de entender, mostraríamos o que também? Denotaríamos uma falta de fé na inspiração das Escrituras e uma confiança maior aonde? No raciocínio do homem. E quando consideramos mais a lógica do homem do que as declarações divinamente inspiradas, a gente duvida que elas sejam proveitosas para o ensino, a correção e o aperfeiçoamento dos servos de Deus. O deixar de crer na Bíblia claramente vai revelar isso. É como dar primazia, é como se a gente dessemos primazia à lógica humana e não à fé. E a fé ela não se manifesta naquilo que se pode racionalizar, mas naquilo que se crê apenas por ser revelado pela própria palavra de Deus. E Deus ele não pede que entendamos tudo que é revelado pelas Escrituras, mas espera que os que querem o agradar creiam naquilo que Ele próprio revela pela fé. Amém? E o estudo e a proclamação das doutrinas da eleição, elas fazem parte também da adoração verdadeira. Muitas pessoas falam, eu sou um adorador, eu sou um adorador. A adoração que Deus aceita, qual é? É aquela que é segundo o seu espírito e conforme a sua verdade declarada. E Deus já expressou qual é a maneira que convém adorá-lo, em espírito e em verdade. E do próprio coração do homem natural não emana verdade. Então olha que aparentemente
uma contradição. Se Deus quer que nós o adoremos em espírito e verdade, e no homem natural não emana essa verdade, mas emana o quê? A perversidade, o engano, o mal. O homem é perverso, né? O homem é mau. O homem é perverso por natureza. E a verdade de Deus, qual é a verdade de Deus? É Cristo Jesus. E ela é ministrada em nós por quem? Pelo Espírito Santo. Amém, Jesus. E se a verdade importa na adoração verdadeira, e se a verdade vem de Deus, o estudo da eleição só pode agradar a Deus, pois ela é a declaração de quê? Da verdade. Então o estudo da eleição é aceita por Deus como aquela adoração que lhe convém. Se as verdades da eleição forem ignoradas e não estudadas, a adoração a Deus pela declaração da verdade, ela vai ser o quê? Comprometida. Então eu te pergunto também nessa noite, reflita comigo, você é um adorador? Verdadeiramente, pela eleição, um grau imenso do amor de Deus, da sua misericórdia, da sua justiça e dos seus atributos santos são entendidos. E esse entendimento, ele vai agradar ao nosso Pai Celestial. Amém. Amém. E o estudo da doutrina da eleição, ela vai promover também o quê? Crescimento espiritual. A obra do ministro que é chamado para anunciar todo o conselho de Deus pela palavra de Deus, quando exercitado de forma correta, ela vai promover o quê? Conforto na alma, ela vai promover edificação em espírito e conformidade à imagem de Cristo. A falta desse ensino, ele destrói. A falta desse ensino, ela vai desestabilizar e enganar. E jamais o que instrui, reprova, corrige e ensina será para a destruição de qualquer membro na igreja. Porque os rudimentos básicos das doutrinas bíblicas são o leite racional que vai promover o crescimento. E a doutrina mais avançada, que inclui a doutrina da eleição, é mantimento sólido e faz os sentidos que por ela é exercitada a crescerem para o discernimento tanto do bem quanto do mal. Amém? Amém. Bispo André Azevedo, maravilha, isso mesmo. É isso mesmo. Amém. Glória a Deus. Tá bom? O estudo da eleição também produz um outro aspecto que hoje em dia é mal gerido pelas igrejas, que é mal gerido por grupos ou pessoas que têm um interesse nessa área, mas muitas das vezes isso é mal empregado, que é o que? O evangelismo. Só que eu estou falando do evangelismo bíblico, tá, querido? Nem todos que dizem Senhor, Senhor, agradam o Senhor Deus. Mas somente os que fazem o quê? A vontade desse Senhor, a vontade desse Pai, ok? E nem tudo que pode encher uma igreja ou arrumar seguidores será ou vai ser de Deus, tá bom? 2 Timóteo 4, segunda carta a Timóteo 4, versículo 3 e 4, vai dizer o seguinte: pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção a lendas. E a gente não está tratando de lenda aqui não, querido. A gente está tratando de Bíblia, palavra de Deus revelada. Amém? A gente não está contando nenhuma história, né? História, com E, nenhuma lenda, nenhuma fábula aqui. A eleição, ela vai direcionar e impulsionar os ânimos
dos evangelizadores ao uso desses meios bíblicos, que são a pregação de quê? De Cristo e a oração zelosa. E o entendimento da operação de Deus pela eleição faz com que o evangelista ele não se contente naquilo que é meramente o que? Visível, aparente, mas naquele crescimento que vem somente de quem? De Deus. A pregação bíblica ela inclui a eleição. E é uma boa mensagem, pois destrói qualquer esperança que o pecador possa ter em si mesmo ou numa obra humana ou religiosa. Pela pregação da eleição, o pecador é incentivado a clamar ao Deus soberano para ter misericórdia na face de Jesus Cristo. Esta é a evangelização bíblica. Amém. Essa é a sã doutrina dos apóstolos, que muitas igrejas, muitos ministérios têm deixado de lado ou mesmo têm abandonado. No afã, sabe, no objetivo de encher igrejas, de encherem templos. Mas a gente vai ver bases ou raízes desses ministérios são rasos, ou até mesmo não tem raiz nenhuma. É aquela coisa ínfima, pequenina. Não existe uma base, ok? E como fala no versículo acima, né? Estão pregando o que as pessoas querem ouvir. Estão pregando o que as pessoas querem ouvir, ou aquilo que lhe convém, ou aquilo que, sabe, vai prender, entre aspas, aquelas pessoas ali dentro. Tem abandonado a sã doutrina, não tem mais confronto, sabe? Não precisa abrir mão de nada, não precisa negar mais nada. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Todas as vezes que Jesus, melhor dizendo, proferia esse evangelho e depois os apóstolos, né, ensinados, instruídos por Jesus, proferiram essa sã doutrina, ao contrário de atrair, isso incomodava as pessoas. Mas era aquele incômodo em que a pessoa parava e refletia. Amém? E a igreja primitiva ela só avançou e depois o evangelho só chegou até nós por causa desses homens que pregavam essa sã doutrina. Amém? Amém. E hoje, pela graça e pela misericórdia de Deus, não porque nós merecemos, não porque nós fizemos qualquer coisa para, sabe, Deus iluminar o nosso pensamento, e hoje a gente está aqui levando esse ensinamento para cada um de vocês. Mas é pela misericórdia e pela graça, porque a gente não merecia. E graças a Deus, hoje nós temos pregado. Amém. Nós temos pregado a sã doutrina. Amém. Amém. Talvez não possa, não, é melhor dizendo, talvez muitas pessoas que assistam, que vão assistir essa live não vão concordar, ou até mesmo vão ficar incomodadas. E graças a Deus, se isso acontecer. Graças a Deus, se isso acontecer. Graças a Deus. Porque durante muito tempo, nós ouvimos muitas coisas que nos agradavam, que, sabe, enchiam o nosso ego, mas aquilo ali, muitas das vezes, não produziu nada na nossa vida. Agora, o evangelho, a sã doutrina, ela produz algo dentro de nós. Ela produz mudanças dentro de nós. Ela produz mudanças até mesmo no nosso caráter, querido. Amém? Que você possa ser um instrumento usado por Deus em qualquer área, seja no louvor, seja pregando, seja evangelizando, seja ensinando, enfim. Que Deus possa te usar, que Deus possa descortinar na sua mente e que você volte ao Evangelho de Cristo Jesus.
Amém. O evangelho que exortava, que corrigia e que principalmente transformava vidas. Que ensinava também. Que ensinava. Amém? Que Deus te abençoe Vamos nessa noite, querido. Muito orando aí, obrigado Fazer pela uma... participação aí de todos. Pessoal que vai assistir depois, que vai compartilhar esse vídeo, tá bom? E nesse momento eu convido a você a clamar aí juntamente aqui conosco, também por toda essa situação, por todas essas famílias que praticamente foram dizimadas, ok? E que Deus tenha misericórdia e graça ainda sobre as nossas vidas, sobre todas as nações dessa terra. Amém? Deus Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite. Sim, meu Deus. Senhor, venha com a tua graça, com a tua misericórdia sobre a nossa vida. Visita, Senhor. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui, estamos com saúde, Pai. Não fomos atingidos. Amém, Jesus. Mas é pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor. Amém, Somente Jesus. por isso, Senhor, porque não somos melhores do que ninguém, Pai. Não somos melhores do que ninguém e precisamos, Senhor, dessa graça, Senhor, dessa misericórdia. Eu te peço agora que visite, Senhor, a Silvana, que está no hospital, está aí no Brasil. Amém, Jesus. Entra, Senhor, naquele leito, entra naquele Senhor, quarto, Deus. aonde ela estiver, Pai, que a tua mão, Pai, possa tocar, Senhor, naquela vida, Senhor, na vida da Silvana. Ó Deus, restabelece, Senhor, a sua saúde. Tenha misericórdia, Senhor, da tua filha, da tua serva. Ó Deus, em nome de Jesus, nós intercedemos por ela, Senhor. Ó Deus, intercedemos, Senhor, pelos nossos amigos, Senhor, que estão no Brasil, aqui em Portugal, em todas as nações dessa terra, Senhor. Ó Deus, venha, Senhor, com teu amor, Senhor. Venha com a tua misericórdia, Senhor, sobre todos aqueles que precisam agora, Senhor. Ó Deus, eu te peço também, Senhor, que esteja confortando e suprindo, Senhor, aqueles que perderam, Senhor, parentes, entes queridos, Senhor. Ó Deus, vai de encontro, Senhor, que teu amor, Senhor, possa preencher essas vidas agora, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Tem muitas das vezes, Senhor, a gente não sabe nem como orar, Senhor, a Ti, e nem como te pedir, Senhor. Então, nesse momento, a única coisa que eu te peço, Senhor, é a tua misericórdia, Senhor, o teu amor, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, visita, Senhor. Visita, Senhor, agora, Senhor. Aqueles que precisam, Senhor. Que eles precisam de um toque especial nessa noite, Pai. Teu, Pai. Ó Deus, e até mesmo, Senhor, que Tu possa usar, Senhor, pessoas agora dentro dos hospitais, Senhor, para estarem, Senhor, pregando, para estarem falando, Senhor, de Ti, para essas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor. Cuida, Senhor, de cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, e amém. Querido, amém. Deus te abençoe, que Deus possa suprir todas as tuas necessidades em Cristo Jesus. Amém. Obrigado mais uma vez. Semana que vem, com a graça e a permissão de Deus, estaremos aqui e encerramos esse assunto, tá? Esse tópico da doutrina de salvação, que é a eleição. E semana que vem entramos num outro estudo, tá? Semana que vem nós vamos falar sobre o preço pago na salvação. Um estudo muito interessante, sabe? Muito rico, tem muitos detalhes que a gente vai tratar nesse estudo da semana que vem, o preço pago na salvação. E você é nosso convidado especial. Compartilhe não só essa live, mas essa série de estudos que a gente está fazendo, né? Convide outras pessoas, quem você conhece, quem Deus tocar no teu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Grande beijo. Amém. Amém.